Estamos de volta no Ação e Reação nesta quarta-feira, dia 30 de novembro, dia do síndico, um dia após a tragédia do time da Chapecoense, né? Hoje, dia do síndico, gasolina e diesel mais baratos na refinaria, mas mais caros para você aqui na Baixada Santista. Essa equação é meio complicada, né? Cai o dólar, aumenta o dólar, quando cai o preço não diminui, quando a refinaria é mais barata, você paga mais caro, a gente nunca entende, a gente só sabe que paga sempre mais caro, né? Seis cidades da Baixada Santista já definiram o preço do IPTU de 2017. Vem com aumento aí. Bom, hoje no dia do síndico, com esse aumento da gasolina, né? Cai o número de endividados no Brasil, essa é a notícia, né? As pessoas estão procurando pegar o 13º que está vindo aí para pagar as dívidas e tal, né? Mas tem muitos aposentados endividados também, né? Com essa família foi lá, financiou uma moto, financiou alguma coisa e ele está pagando prestações de 30% do salário. Esse é um outro problema que tem que ser discutido também em outro programa. E hoje, lembrando vocês, você pode ligar no 981-598868 no intervalo, ou passar um WhatsApp, que é mais prático, durante o programa, com críticas, sugestões, algumas perguntas para os nossos convidados, né? Ou até indicação de um tema para a gente debater no futuro aqui, né? 981-598868. Para mais modernos, WhatsApp. Para os mais tradicionais, mensagens durante o programa. Hoje eu tenho a grata satisfação de estar aqui com um síndico, né, comemorando o dia do síndico, o José Roberto Nogueira, que ninguém conhece por esse nome, conhece por Maninho, que é um dos grandes síndicos aqui da Baixada Santista. Obrigado por ter vindo no programa. Eu que agradeço, Fred, é um prazer estar com você, com o Dr. Rubens, é um grande professor, que aprendo muito com o Dr. Rubens lá no sindicato, lá no SICOM. Lá. E também eu já apresentado o Dr. Rubens Moscatelli, comentarista do programa, presidente lá do SICOM. Tudo bem, Dr. Rubens? Tudo bem, Eduardo, tudo bem, Maninho, obrigado pelo elogio. Questão do dia do síndico, também sou síndico, além de outras atividades, né? Realmente é uma data que nós temos que lembrar e valorizar cada vez mais quem se propõe a fazer uma gestão do patrimônio, não só próprio, mas principalmente o patrimônio alheio, sendo escolhido para essa função pelos membros da Assembleia. Vou mandar um abraço para a dona Luísa, que é síndica do meu prédio aqui, que também vê o programa, né? Hoje para o meu amigo Rubens Visconde, que também está vendo o programa, né? Então um abraço para vocês dois, que também é síndico. E, Maninho, o síndico diz que quando o síndico fala não, né, diz que já é problema, né? Eu quero pôr mais um carro na garagem, não dá. Poxa, eu quero não sei o que, não dá. O não dá sempre é problema. Quando o síndico fala sim, tudo se resolve. É assim mesmo? O síndico tem essa coisa meio do árbitro de futebol, que não dá para agradar todo mundo? É verdade, Felete. Infelizmente, se você usar a palavra não para um pedido de um morador, você sabe que não pode. Mas você não pode falar não, você tem que chegar a essa pessoa, conversar com ela, falar, olha, você sabe que não pode, mas vamos ver o que nós podemos fazer. Você tem que ter jogo de cintura, sabe? Você tem que ser político. Vamos ver numa reunião se eu consigo adeptos e tal. Exatamente, porque a pessoa, ela tem direito a uma vaga na garagem, ele quer colocar 3 carros, quer dizer, é humanamente possível. Às vezes é judiação, né? Porque às vezes sobra vaga. Só que aí o que acontece? O cara põe 3 carros, eu concordo, assim, por 3 carros, né? Aí, de repente, chega naquele feriado prolongado, ele vai tirar um só. Ficou 2. Aí, o cara que chega mais tarde, né? Um médico, um sindicalista, uma professora, um veterinário, que chega mais tarde. No ano novo, no Natal, eu sou que chego mais tarde. Porque no dia 24, eu sempre trabalho dia 24. Então, eu preciso escala dia 24. 25 não, 24 eu trabalho, né? Então, o que acontece? Que é mais cheio até. Então, 24 eu trabalho. Aí eu chego no meu prédio lá, vamos supor, 6 da tarde. Às vezes eu trabalho vamos supor, da meio-dia a 6, às vezes o dia todo, mas então, depende da escala. Aí eu chego 6 horas da tarde, eu sou o último que chego. Porque como é um prédio perto da praia, é um prédio mais receptor do que doador, né? As pessoas ficam... Vamos falar no ano novo, né? Dia 31, né? O prédio na praia, você é mais receptor de gente. Por quê? Porque as pessoas vêm para Santos para ver queima de fogos. Poxa, o Moscatelli mora em frente à praia. Pô, aí vamos por, a família da mulher dele vai para o prédio do Moscatelli. Não vai para o prédio atrás, vai para o prédio na frente da praia, porque vê a queima em Santos é bonita e tal. Então, meu prédio é mais receptor de gente. Aí você chega às 6 horas, está embocado o prédio, não tem vaga. Porque às vezes o cara que punha 2 carros, que não atrapalhava, mas no ano novo ele tomou uma goiabinha,
tomou uma cachaçinha e esqueceu de tirar o segundo carro. Só que o segundo carro dele está lá no fundo. Então dá aquela confusão generalizada, né? Então, teve um ano que eu falei, tá bom, para não criar briga, eu fui para minha clínica, deixei o carro lá, peguei um táxi e voltei. Para não criar confusão, né? Sim. Começou o ano brigando. Depois na reunião eu falei. Depois, em janeiro, fevereiro, eu falei sobre o incidente, né? Deixei registrado na ata, tal, mas para não chamar o tal, eu peguei meu carro, voltei para a clínica, deixei lá, peguei um táxi, eu vim a pé, não me lembro, tal, e fiquei. Mas assim, é desagradável, né? Porque aí você perdeu o seu direito da sua garagem, né? No meu prédio, nós somos em 36 moradores. Nós temos excesso de garagens, por incrível que pareça. Quantas tem lá? 47. São vagas então sobra 11 garagens. 11 garagens. Exatamente. São vagas demarcadas. O mesmo proprietário coloca um carro na frente e outro atrás. Não. Quem chegar primeiro. Elas são demarcadas, mas não são numeradas. Mas tem e isso acarreta muito problema. Tem necessidade de ter manobrista então, porque eu chego primeiro, o cara põe atrás, eu vou sair, né? Exatamente. E aí que é o problema. Você não pode incomodar ninguém. Quem pegar uma vaga dupla, ele permanece. Ele põe o cartão dele na vaga dupla, ele ocupa na frente ou atrás o mesmo veículo. Nenhum outro proprietário vai pegar a vaga que já está reservada. Dessas 36, dessas 40 e poucas vagas, algumas são duplas. Então, para não ter esse problema do manobrista, diminuir o custo, o cara põe na vaga dupla e ninguém para atrás dele, é isso? Exatamente. Quem chegar primeiro, leva. Tá. Então, são 11 moradores que vão disputar essa vaga. Mas só que tem pessoas que não têm consciência. Mas para os 36 moradores tem vaga. Tem que ter uma vaga demarcada. Tá, só que tem 11 vagas que dão para 2 carros. Exatamente. Só que como não tem manobrista, só permitido naquela vaga por um carro só. Exatamente. Tá. Então, mas só que as pessoas chegam de São Paulo, somente de São Paulo, ou um cunhado, vamos falar assim, se vê no direito de colocar no meio da garagem o carro. Isso já aconteceu no meu prédio. Pô, o Maninho já fala em cunhado, sogra, cunhado. Pô, aí é complicado, né, Maninho? Deu pra entender assim, Romero. Não é nem parente, nem é parente, né? Deu pra dizer assim, pô, chega um cunhado. Você transpirou forte, hein, Maninho? Fala, chega uma namorada, chega uma noiva. Não é parente, né? Parente, né? Todo mundo tem um cunhado, né? O Maninho já, como assim, já chutou logo, chega um cunhado, né? Então ele se vê no direito de, mas tem vaga demais aí, ou não vai chegar ninguém, deixou o carro no meio da garagem. E os vigias noturnos, ou o porteiro do dia lá, ele não tem carta de manobrista, ele não tem carta de motorista. Eu fui obrigado no outro dia, 6 horas da manhã, chamar o cidadão de São Paulo, que eu queria sair com o meu veículo para ir trabalhar, ele estava com o carro, simplesmente atravessou no meio da garagem, não entrava e não saía ninguém ainda. Mas ele sim, tudo bem, não tem, mas ele não deixou nem a chave lá embaixo, assim? Nada. Simplesmente subiu e esqueceu. 6 horas da manhã, que é o meu horário que eu saio para a luta, né? Mas também foi culpa um pouquinho do vigilante, né? Não, mas o vigilante falou para ele, o senhor não pode fazer isso. Não, mas se aí me chama, assim mesmo, se isso aí me chama. Quer dizer... mas pode acontecer uma emergência no prédio, é complicado, né? As pessoas, na verdade, Filete, Maninho, a característica natural, infelizmente, é essa, de querer fazer com que o condomínio se curve às próprias individualidades, quando é o contrário. Se você tem um condomínio, mora no condomínio, tem lá as regras de cada um, é para uma coletividade. A gente não pode inverter a ordem. Bom, lá está dito que são 36 vagas, sendo 11 duplas. Nessas 11 duplas, só para determinados os que chegarem primeiro. O resto, não tem vaga, então fica na rua. Infelizmente tem que ser assim. O que poderia ser feito no prédio do Maninho, talvez para melhorar? Até só para questão física, não sei, eu conheço lá, eu já vi lá. Poderia ser uma reunião, é uma ideia, né? Eu também ideia séria no meu prédio. Essas vagas que são a mais duplas, elas podem, por exemplo, vamos supor que eu morasse no prédio do Maninho, só tem um carro, né? Mas vamos supor que eu morasse com meu filho e tivesse outro carro. Aí eu vou pleitear numa reunião uma vaga dessa dupla, pagando uma porcentagem. Por exemplo, no meu prédio, tem 42 apartamentos lá. São 2 blocos, né? Então é 2 por andar e tal. Deve ter umas 50 e poucas vagas. Então deve sobrar umas 8 vagas, perfeito? Essas 8 vagas poderiam ser delimitadas as vagas do fundo do prédio,
delimitadas, e a pessoa quer ter um carro a mais, ela paga uma taxa. Por exemplo, quanto que custa um estacionamento? R$400 por mês? Ela vai pagar R$250, R$200 por mês. Então nós teríamos R$1.600 de receita. Agora, o problema é ter mais que 8 pessoas no meu prédio querendo essas vagas. Aí complica. Ou poderia ser feita uma vaga de visitante, no caso no meu prédio que tem manobrista lá. Poderia pôr 4 vagas de visitante, aí você fala, olha, você tem durante o mês, 2 dias na semana você pode usar com visitantes, você pede aqui e tal, e a pessoa vai lá, um primo seu, um cunhado, um amigo seu, tal, vai lá, para o carro pode ficar 4 horas. Como esses prédios da Macuco, do Armênio, já estão fazendo ultimamente aquelas vagas na frente para visitante, né? E também poderia essas vagas duplas, numa reunião, quem tem 2 carros aqui? Quem tem um cunhado que chega meio mamado, que para no meio da garagem? Aí eu tenho um cunhado mamado que chega na garagem. Bom, então você vai pagar 200, 300, 150 por mês, e você vai parar nessa vaga dupla, podendo parar 2 carros, mas você contribui para o prédio. Não dá para fazer isso? Filete, realmente é uma boa ideia. Eu ia até constar agora, Dr. Rubens, é possível numa assembleia colocar em pauta esse assunto de alugar essa garagem? Tudo é questão do quórum, né? Porque veja, quando você tem na própria especificação lá a destinação e a forma como foi feito, você vai tornar mais útil a área comum, por exemplo, você tem um quórum de 2/3 do condomínio para aprovar esse tipo de situação. Não podemos esquecer que, por exemplo, um aluguel... Isso não é maioria simples. Então, se tiver uma reunião lá, com maioria tem que fazer uma assembleia específica para isso. Com esse item específico lá. Então tá certo. Tu vê que eu já estou vendendo um pouquinho. É. Tem que fazer uma assembleia específica para isso, porque eu sou conselheiro do meu E prédio. teria que ser todas demarcadas, no caso, as outras que é uma vaga só, teria que ser demarcada e para sorteio. Eventualmente... Tem vaga que facilita o morador, outra... Não, mas ele poderia deixar essas vagas na brigativa. Esses aí ficam brigando. Quem chegasse primeiro, chegou. E quem está pagando a mais, teria vaga dupla. Vamos supor, eu pago a mais. Então eu tenho minha vaga dupla, que é a minha vaga aqui, ó. Essa dupla é minha. Né? Aí quem não paga, fica brigando. E se só 3 pagarem, demarca a vaga dos 3. Continua na mesma regra. Quem tem grade dupla, paga um carro só. E aí fica na sorte, quem chegar primeiro. E quem está pagando mais, pode pôr um carro atrás do outro. É que isso implica em mudança da estrutura da convenção. Então, tem que discutir muito. Por quê? Porque, às vezes, por exemplo, teve um caso recente lá no sindicato, um condomínio com 18 unidades e uma garagem com só 12 vagas. Muitos anos atrás, eles fizeram uma assembleia específica, tiveram 2/3 para determinar um sorteio onde 12 foram privilegiados. Mas é ad eterno? Então, mudaram a convenção para dizer... 12... Você faz um sorteio, fica ad eterno, isso? Isso. Então, e eles inseriram na convenção, conseguiram fazer isso. Muito bem. Teve um morador que comprou a unidade e ele era daqueles apartamentos que não constavam como direito ao uso da garagem. Né? Entrou com a ação e anulou a cláusula da convenção. Mas desculpa, eu não estava na convenção, não sei quem é o prédio, não tem os autos, não, tal, mas também fazer uma coisa ad eterna, aí teria que vender. Aí mudaram. Assim, aí todo ano eles faziam, só para a gente complementar, para o pessoal entender, todo ano eles faziam, entre os 12, não entre os 18, eles faziam um sorteio para a localização da vaga. Aqueles que não tinham direito à vaga, que eram a meia dúzia que faltava lá ter, que a construção na época permitia, eles podiam alugar de quem tinha direito. Mas aí eu acho uma coisa esquisita. Mas também, então, né? Então, como é que por isso que acabou anulando uma propriedade, né? Então, por isso que agora, acabou se você anulando. falar assim, cada um, eu não sei no direito, cada um que quiser uma garagem vai pagar mais 20 mil que nós vamos usar numa reforma. Aí eu não sei se pode, de uma certa maneira, fazer uma, vamos supor, cada um paga para ter a garagem, quem não tem o dinheiro para pagar vai ser contemplado com a benfeitoria no prédio. Não. Agora, sortear de eterno é complicado. Então. Teria que ter um sorteio, eu já vi sorteios assim em prédios, mas uma vez por ano. Tudo bem, fazem, né? O que eles fizeram lá foi estabelecer, e teve os 12 sortudos lá que tiveram direito a esse uso exclusivo, e eles cediam, mediante um aluguel, aqueles que, vamos supor, você não tem carro, mas era contemplado com Foi contemplado o sorteio. Você passava e alugava lá para o maninho, e esse dinheiro não entrava para o condomínio, era cada um porque virou um direito próprio.
Mas foi revertido na justiça. Foi revertido na justiça. E essa questão agora de, por exemplo, de o Maninho arrumar, vamos por quem quer ter 2 carros, como tem 11 garagens sobrando... Então, esse é o meu receio. Eu estou já passando para analisar melhor a questão. Mas quem queria reclamar? Por exemplo, se todo mundo tem uma garagem, quem está querendo 2 está pagando e vai para o condomínio. Não, mas agora, justamente... não está pleiteando... O que eu estou dizendo é, se a gente tem que analisar da melhor maneira para que aqueles que não forem contemplados com as vagas duplas, ainda que o outro esteja pagando, não reclamar para anular aquilo que foi determinado, entendeu? De repente, se você tiver mais que 11 pessoas pleiteando, vai dar problema. Mas o prédio vai passar por mudanças, né? Se porque você tiver assim, 11, né? veja, quando você adquiriu lá, o Maninho adquiriu o imóvel, está escrito na escritura dele, e depois no contrato, e depois lá na própria convenção, que ele tem direito a uma vaga. Esses que forem lá os locadores das vagas duplas, vão ter direito, vai estar dito lá, apartamento de 150. Só aquela pessoa, você está dando para ela o quê? Uma vaga privativa, que é diferente dessa vaga coletiva. Bom, então é essa que pode demarcar todas as outras, né? E aí, por exemplo, essa pequenininha que ele falou que tem, se não for alugado todas essas 11, pode pegar essa pequenininha e anular. É complexo a questão, né? Porque daí o camarada lá que pegou a vaga do lado do pilar, ele vai dizer assim, poxa, por que eu tenho que parar no pilar? É aquele folgado lá, para o carro até enviesado, para de qualquer jeito. Mas que tem a vaga dupla. Hoje é porque está na brigativa. Exato. Né? Hoje está na brigativa, cada um pega a vaga pior. Geralmente, né? Quem chega pior, por exemplo, é quem chega mais tarde. Eu dou aula 2 vezes por semana à noite. Né? Às vezes eu vou para academia à noite, às vezes tem reunião no Conselho do Santos, às vezes tem tal. Então, geralmente... Tem na ONG também? ONG. Aí, de repente, por exemplo, eu chego mais tarde, né? Então, no meu prédio, como tem essas vagas remanescentes, dá para estacionar bem. Mas se não tivesse, eu ia ficar, né? Eu ia ficar meio, né? Não, fora aqueles que pegam, por exemplo, o Maninho não tem carro, uma suposição. E eu tenho 2. Eu chego para o Maninho e falo assim, Maninho, empresta o teu direito para mim. Sim. E eu ponho o meu carro lá, da esposa, cartão, do filho, ou alguém. Meu cartão, né? Pelo cartão. Isso, Maninho, como é que funciona? Normalmente se eu não uso, eu posso pegar o cartão de alguém ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Tem que estar o carro devidamente identificado com o cartão. Não importa o proprietário, se é do 32, se é do 40. É o meu direito da minha garagem. Exatamente. Eu posso comprar um carro e dar o carro para o cara do morador vizinho. Qual o problema? Ninguém pode saber essa relação, né? É verdade. Quer dizer, quem colocar o cartão, fica. Essa semana que passou, eu tive 2 probleminhas no condomínio. Está tomando maracujá todo dia ou não, Maninho? Eu acho que é café, hein, que ele toma. Uma é o problema do gás, certo? E outra é o problema do cachorro dentro do condomínio. Ih, caramba. Você como... Caixa. O primeiro do gás. Morador? Um morador novo lá no prédio, lá, um inquilino, ele colocou um apartamento e ele me fez a seguinte pergunta. Como eu tenho gás de rua, eu posso utilizar o botijão de gás? Nós sempre utilizamos a vida inteira no condomínio. Recente que está o gás de rua. Falei, claro. Não, porque num outro prédio eu não podia subir com o botijão de gás, que é gás de rua, eles não deixavam eu subir, e para fazer uma modificação é um maior problema, porque estão querendo me cobrar R$600 para ligar o gás de rua e mexer no fogão. Falei para ele, não, você pode utilizar seu botijão de gás normalmente. Aqui você não vai ser impedido. Isso é possível, doutor, impedir? Esses prédios devem ser os novos. Ele paga o gás, e como é que faz? Ele não paga o gás de rua ou paga? Não, fica desligado. O gás de rua tem um relógio. Tem condomínios que todo mundo paga o gás de rua que é dividido. Não, cada um tem o seu relógio. Certo. Ele não vai pagar nada porque ele vai utilizar o botijão de gás dele. Eu só queria saber se ele podia entrar o prédio e ir no elevador com botijão de gás. Eu falei, claro, você pode sim. Mas assim, Maninho, escuta, na verdade, quando você migrou para o sistema do gás de rua, automaticamente existe lá um percentual de adesão que a empresa Comgás, né, ela define, que é para ter um desconto no medidor, coisas assim que eles acabam oferecendo ao condomínio. No começo, inicialmente. Isso. Agora, todo mundo que vai morar lá vai ter que se adequar à regra. Eu sempre falo isso. Veja, eu vou querer mudar lá para o prédio do Maninho.
que eu tenho que perguntar para você, Maninho? Olha, como é que eu posso fazer aqui a mudança? Que dia que é a mudança que eu posso fazer? Pode vir sábado, domingo? Posso vir às 6 da manhã, 6 da tarde, enfim. São perguntas básicas. Como é que funciona a sistemática aqui do fornecimento? É gás de rua? Eu posso trazer meu botijão? Por quê? Quando eu tenho um sistema de gás de rua, eu não posso incluir outro sistema. É uma questão de segurança. Que o botijão, esse GLP que é de 13 quilos, ele é problemático. Veja o incêndio que aconteceu aí recentemente lá na Aparecida. Principalmente quando você deixa o apartamento fechado. Sim. Todo mundo que tem o gás tem que deixar um vitrozinho, vai pegar a chuvinha, molhar ali e tal, mas alguma coisa aberta, né? Porque se você, no meu apartamento, é gás, né? Tá. O que eu fiz? Eu tirei a porta da lavanderia, eu excluí a porta. Então, da cozinha você tem uma entrada da lavanderia. A lavanderia tem uma janela enorme com aqueles sextavados, né? Sim. Então tá lá. Então já tem essa circulação. E eu mesmo assim deixo o vitrozinho em cima lá aberto. Porque não vai ter problema. Se vazar o gás, não vai explodir. Mas se você tem um apartamento pequeno e fica com aquilo fechado, qualquer abrir porta, apertar, pode dar uma explosão. Acendimento de lâmpada, né? Então, mas se você deixar uma janela aberta. Com ar circulante, não tem problema. Né? Então, mas na Assembleia. Mas assim, só para a gente. Definir em relação a isso. Quando você tem um sistema que é o gás de rua, você tem que excluir o gás GLP. Certo, mas de uma forma ou de outra, né? Na Assembleia, para instalar o gás de rua, foi feita uma Assembleia, 80% concordaram, 20% não colocou. Tem alguns apartamentos que ainda continuam com botijão, né? Foi o caso que eu autorizei já em tendo uma decisão dessa, mas assim, eu estou falando pela questão da segurança, nem é pela legislação, né? Com um sistema ou outro, né? Exatamente, porque a gente tem incompatibilidade de sistema, né, que pode dar. Mani, qual é o problema com o cachorro? Você não falou do cachorro. Não, é que é um tempo por vez, agora é o cachorro. Infelizmente, uma senhora, ela apertou o botão errado, o andar errado. Certo. E a porta do elevador abriu, o animalzinho com seu proprietário avançou e arranhou a perna dela. Então vamos lá, ela tinha que descer no sexto, e ela desceu no sétimo, onde estava um cachorro para entrar no elevador, é isso? Exatamente. De serviço ou social? Não, de serviço. Tá, mas também é um direito. Ela poderia ir para o oitavo e o elevador podia parar no sétimo, porque o cara chamou primeiro o elevador e ia acontecer o mesmo acidente. Então não foi uma falha dela, mas poderia ter acontecido. Veja né? bem, filha, ela pode parar em qualquer andar que ela quiser, então ela não errou. Ela veio descendo, infelizmente ela apertou o andar errado, ela ia para a garagem, vamos supor, e apertou o andar errado, e o cachorro estava na porta, conforme abriu a porta ele já avançou, entendeu? Não deu para o proprietário segurar. E se ela tivesse apertado o botão primeiro, ela tivesse descendo para no dele, então talvez acontecesse do mesmo jeito, né? Então, ela me passou o interfone, o que teria que fazer? Eu falei, em primeiro lugar, você tem que conversar com a proprietária do animal, ver se ele está devidamente vacinado, se ele tem tudo, e converse com ele, porque eu, como síndico, não me vejo no direito de atravessar nada. A verdade é essa. Não deixar resolver, você resolve. Amanhã, qualquer problema, sim. Mas machucou muito? Machucou muito não? Não, arranhou, mas sangrou um pouquinho. Você sabe como é que é, né? Então, ela ficou preocupada. Aí foi descobrir de quem era o animal, qual era o proprietário desse animal. Aí conversaram entre eles, se acertaram, graças a Deus. Por enquanto já vai fazer uma semana. Foi uma pequena monta também, né? Não teve muito. O cachorro deve ser vacinado, mora na praia. Também raiva não está dando há 20 anos em Santos. Então, né? no sindicato a gente ouve muitas histórias, né? Eu sei que a gente tem que fazer um break, mas falar rapidamente. Teve uma situação lá, uma senhora, mais de 60 anos, 70 anos, ela foi lá falar com o nosso departamento jurídico, a gente faz atendimento de queixas, de dúvidas, né? E a situação que ela nos colocou, eu fiquei muito penalizado com ela, porque assim, ela morava, no 6º andar do prédio, e no 7º, 8º andar tinha um dono de pitbull. E esse pitbull, ele andava sem coleira dentro do prédio. E assim, ele tinha uma cisma com essa senhora, porque ela saía sempre à mesma hora, que nem o Maninho, 6 horas da manhã já estava saindo. E ela começou a ter que mudar a rotina, porque quando ela saía, virava a chave no apartamento, o cachorro saía lá do 8º andar e parava na porta dela e ficava olhando para ela.
Pitbull, né? Mas aí o dono também, pô, tem que ter um bom senso, né? Cachorro de grande porte tem que ter na coleira, não tem como, né? Não tem como, tem que estar coleira. É o comportamento do dono, né? Que é muito, porque a pessoa o cachorro pode ser manso, mas tem pessoas que não gostam. Tem que respeitar. Não gostar não é judiar, né? Sim. A pessoa pode não gostar de televisão, pode não gostar de rádio, pode não gostar de ver um programa que está todo mundo de terno. É um direito da pessoa, né? Ela pega e muda de canal. Não, mas o Maninho não está de terno, não. Não, assim. Mas é um direito da pessoa, pode não gostar. A pessoa, pô, eu quero saber mais de alguma coisa. É um direito determinado, da pessoa, né? Os gostos de cada um, né? São de cada um, mas existe o comportamento social que ele tem que ser mantido. O síndico, no caso do condomínio, é o camarada que ele pode ser o maior parceiro do condomínio e pode ser o maior chato porque faz com que o condomínio lembre que ele não está ali na casa dele sozinho. Ele, como disse, não é só não. É principalmente, olha, eu não posso resolver a sua situação porque isso está contra a convenção. E aí você passa a ser o cara chato, o cara que não compreende você e tudo mais. Mas primeiro a gente tem que, como síndico, cumprir a convenção. É para isso que a gente é eleito, para que seja cumprido. Quem mora em condomínio tem que ser assim, abrir mão, né? A gente fica, por exemplo, é chato pegar um inverno, né? Não tem turista em Santos, ter o cara pôr o carro na rua, o carro fica sujeito a intempéries, a bicicleta que vem na contramão, uma bicicleta que vem na contramão arranhar, às vezes não acha lugar perto do prédio, que nem o porteiro pode ficar dando aquela olhadinha, né? Quer dizer, complicado. Mas também no verão, quando a alta temporada, também não encontra vaga. Não encontra vaga, então é bem complicado, sabendo que tem vaga no prédio, né? É a mesma coisa a questão, né? Aquela coisa, né? Quem tem sócio tem patrão. O cara fala, não tem o patrão, mas se você tiver um sócio, você tem patrão. Você pode ver no dicionário que você tem patrão. Se você for dono, eu sou dono, mas se você tem um sócio, você tem patrão, você tem regras. E se você também mora em condomínio, você tem que se adequar. Para debater mais este e outros assuntos, nós vamos fazer um intervalo no segundo bloco. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos.
76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta na Ação em Reação hoje, dia 30 de novembro, dia do síndico, também dia do Nacional do Evangélico, dia do Estatuto da Terra e também dia da Reforma Agrária. Todas essas categorias, nossos parabéns aqui da TV Com. E para comemorar o dia do síndico, nós estamos aqui com o Maninho, que é síndico, o José Roberto Nogueira, e também com o Rubens Moscatelli, presidente do Sincom. Vamos falar da OSAM agora. OSAM, Plano de Assistência Familiar OSAM. 3228 do mil, OSAM. Faça como quase 500 mil pessoas da região. Tem OSAM. Quando você mais precisar, a OSAM vai te ajudar. Tem aquele caderninho com descontos dos médicos, né? Também tem aquele, hoje em dia, quase 10% parou de pagar o plano de saúde em questão dessa crise, que se Deus quiser o Brasil vai sair dela. Mas tem aquele caderninho com os médicos com desconto. Às vezes a pessoa tem uma saúde boa, não largou o plano de saúde, não tem o plano de saúde, né? O serviço público das cidades polo, como Santos, estão sobrecarregados, né? Isso a gente já não precisa nem discutir os motivos, já falamos muito isso aqui. Algumas cidades não têm feito a lição de casa nessa área de saúde e educação, e as que fazem lição de casa, como Santos, estão sobrecarregadas. É só matemática, né? Se dá para 5 pessoas, você colocar 10, vai entupir, então normal. Outro dia eu saí de um jogo do Santos, fui usar o sanitário lá da UPA Central, tinha uns 200 pessoas. Falei, pô, se tiver 10 médicos aqui, é 20 para cada um. Quer dizer, 20. Se atender a pessoa em 10 minutos, que não dá para atender bem em 10 minutos, aí você fala, pessoal, o último lá vai demorar 3 horas. Só que não tem 10 médicos. Se tiver 5, 6 horas. Ah, mas não atende 10 minutos, atende menos. Porque se o cara atender 10 minutos cada um, ele apanha no final, porque o cara espera 6 horas e vai bater no médico. Então o médico chega lá, está com dor. Cataflã. E tem a urgência, né? Tem a urgência. Cataflã, Carpoflã, tal, e pede um raio-x. Tchau. Aí chega a urgência, que vai. Então, não tem como. Ah, mas não, tudo bem. O médico tem uma parcelinha de culpa? Talvez tenha. A enfermeira? Talvez tenha. Mas o sistema é muito mais culpado de tudo isso, né? Se puser o Moscatelli lá de médico, o Maninho, falar, vocês só vão atender dengue, ó. O tratamento é esse aqui. Só vai ter 200 dengue, né? Nós não vamos nem olhar para a cara da pessoa, mesmo sabendo o que é, falar, ó, tá tudo dengue, já fizemos, nós temos uma bola de cristal aqui, tá tudo dengue, né? Eu vou chegar lá, vou passar a receitinha para os caras, para olhar, ver uma pressãozinha, ver uma temperatura, tal, já deu 5 minutos. Quer dizer, você tem 100, 200 caras para atender. Né? Eu também não sei se tinha marido com mulher, com filho, mas que tinha mais de 200 pessoas, tinha. E placa de Santos, 2 da Praia Grande, 3 do Guarujá, 4 de São Vicente. Nós temos que atender bem as pessoas, lógico, nossos irmãos. Claro. Mas sobrecarrega, né? Até o secretário de saúde, Marcos Calvo, falou outro dia que está sobrecarregada a rede, né? Porque não tem como, né, dar essa vazão.
Então você tem aquele plano dos médicos, que tem médicos com desconto, quando você mais precisar, a Ozan vai te auxiliar. Faça como Cirino, que o sindicato tem Ozan, Aldo Santos Pinto, Augusto Capô de Casa aqui na TV Com. Ozan para todo mundo, www.ozan.com.br. Ainda tem um desconto se falar que assistiu o programa aqui Ação e Reação. Também um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89. Comidas maravilhosas todos os dias, das 11 às 16 horas. Olha lá, azeite importado, comidas, saladinhas, verduras, frituras, doces para quem está podendo, camarão, entendeu? E após as 13 horas tem o horário dos glutões. Tudo é mais barato, é o mesmo preço para tudo, congela o preço. Então, das 11 às 16 horas, o Rua Lobo Viana 89. Um abraço para o Nelson e o Paulo, que são os proprietários. Facinho de chegar, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão, todo mundo conhece. Boqueirão Express Grill, a maior praça de alimentação aqui do litoral paulista. Voltando, Maninho, para falar tem gente já passando no WhatsApp aqui, a Ana Paula parabenizando o programa do síndico, o vereador Banha ligando aqui o programa lá, que honra, mandando um abraço para o Moscatelli, para o Maninho, um abraço. Pro Banha, a Josi de São Vicente, falando que já está melhor a cidade, com menos lixo na rua, muito obrigado para a Josi de São Vicente, o Moisés também está mandando um abraço, que o programa está muito bom. Moisés, que foi candidato a vice-prefeito com Del Bosco Amaral, também audiência Moisés qualificada aqui do Fernandes. programa. A Cristiane, comentando que ser síndico é dureza. E o Roberto perguntando, Maninho, tem problemas lá com animais toda hora ou só foi esse problema? Roberto de São Vicente. Roberto, eu sou síndico há mais de 20 anos. Foi a primeira vez que ocorreu isso dentro do meu condomínio. Foi um acidente, certo? Como você, com o seu veículo, pode causar um acidente. Eu acredito dessa maneira. A intenção do animal, talvez defender o território, né? E adentrou ao elevador e pegou na perna dela. Né? E lá no Sincom, Rubens? Foi sanado. E lá no Sincom, por exemplo, vocês pegam problemas de tudo, né? Sim. Lá, existe uma reclamação? Porque, por exemplo, eu já fui testemunha de defesa, como veterinário, médico veterinário, eu tenho que gostar de animais, né? Então, sempre eu vou pro lado do animal. Lógico que, às vezes, um pitbull solto não existe como tá do lado do animal. Que como foi o que eu falei no outro bloco. Mas, né? por exemplo, eu já peguei pessoas, o cara tinha, por exemplo, 6 cães no apartamento. 80 metros quadrados, 6 cães. Mas os cães não perturbavam o silêncio noturno, das 10 Mas aí uma vizinha implicou com uma vizinha, brigou na garagem e tal, ela falou que não podia ter os 6 cães no apartamento, né? E todos que eu fui, testei sanidade, que eu também faço peritagem judicial, todos o juiz, né, o juiz que decide, a lei, o jurídico, decidiu pró animais. Tirando os que os animais ficavam soltos no prédio ou que perturbavam o silêncio noturno das 10 às 6 da manhã. Mas o cara tem 10 animais no apartamento, não é legal. A não ser que ele tenha um apartamento igual do ministro, né? O ministro que já não é mais ministro, né? Que queria ter um apartamentozinho dele de 500 metros quadrados, que pediu para o outro ministro passar uma planta vagabunda, que não podia ser nunca feito ali. Então, esse ministro tem 500 metros de apartamento dele, é pequenininho, né? Esse apartamento que eles estão construindo. 500 metros na sala de estar, né? Não, o apartamento tem 500 metros quadrados fora a varanda, né? Tá. Então, mas aí, infelizmente, um ministro pediu denúncia, né? Que era o correto, pediu renúncia e o outro foi mandado embora, né? Então, o que acontece? Mas um apartamento normal de 80 metros quadrados, você ter 10 cães é muito, né? Sim. Mas eu já vi decisões, né, e bem pautadas, que poderia ficar, desde que não perturbasse o silêncio noturno. O grande impacto aí que a gente tem, o que a legislação define, quando você tem a posse do animal, a propriedade dele e a acomodação dentro do condomínio, são 3 S: saúde, sossego e segurança. Então, por esse aspecto, se o animal é vacinado, se ele não causa perturbação ao sossego por conta de latido, por conta de chorar, que às vezes o dono tem que sair, ele fica ali, o cachorro principalmente o Filete vai falar melhor do que eu, mas ele é um bicho social e sociável, ele quer a participação do humano perto dele, então se deixar sozinho ele vai chorar. E a questão da segurança, por exemplo, um cachorro de grande porte, solto pelas áreas comuns, por exemplo. Isso aí realmente é questão do bom senso. Mais do que a saúde, o sossego e a segurança. Lógico
Se você tiver um morador que é abusado, que nem o episódio que eu contei lá do Pitbull, como outras situações que você possa ter conhecimento, tem que fazer a parte, até o mesmo síndico tem que ser comunicado para que ele tome providências, porque não está só afetando a segurança ou o sossego de uma pessoa, pode estar afetando o sossego de todos. Mas o principal é você assumir a sua reclamação. Não adianta bater na porta lá do Maninho, ou na minha, que sou síndico, para dizer, olha, também sou síndico além de ser síndico, do teu prédio não? Sim, não é onde eu moro. Síndico profissional. Do teu prédio, é sem remuneração também. Mas o síndico do teu prédio você é síndico? Não. Não dá para ser síndico onde Não dá, porque na verdade eu sou lá onde eu moro, eu sou inquilino, então a pessoa não vê com muito bons olhos. Mas de qualquer maneira, e o seu Sebastião, que é o síndico lá, ele toma conta direitinho. Já está tomando conta bem, então não mudar o que está certo é ruim. Não dá para mudar. E assim, o principal mesmo nessas questões é você fazer a reclamação objetiva escrita. Por quê? Porque se tiver que aquilo ser judicializado, você tem uma demonstração de que não é o síndico que está perseguindo fulana ou beltrano. Na verdade, existe uma reclamação com objetivo, com tentativa de conciliação, com tentativa de chegar as pessoas a um ponto comum, e aí depois, se não der certo, aí sim tem que judicializar. Mas para isso tem que ter documentos. Lógico, às vezes o cara leva o cachorro intoxicado num veterinário. Você faz tratamento, salva o cachorro. Aí ela quer que você faça uma carta para o delegado. Negativo. Não. Ela vai lá, conta os fatos. Sim. O delegado vai pedir um inquérito para você fazer a carta. Como é que eu vou entregar uma carta? Eu não sou investigador. Você não estava lá presente? Isso. De repente não foi o. Ela falou que foi o vizinho. X, ela falou que foi o porteiro e foi o faxineiro. Não dá para. Como é que eu não sou delegado? O delegado que vai abrir um inquérito, que ele estudou para isso, eu só vou pôr. Peguei o cachorro intoxicado, vomitou, veneno tal, fizemos exame no laboratório tal, o veneno é tal. Eu vou pôr os fatos. Agora, quem foi, quem não foi, eu não tenho como saber disso, claro, né? Às vezes nem a própria proprietária ou o proprietário sabe. Pode ter suspeita, né? Ah, fulano não gosta de cachorro, foi ele que jogou veneno lá. Só que às vezes não foi isso. De repente alguém que não gosta dele que fez para sacanear ele, né? Se a câmera não pegar. Normalmente o condomínio tem câmeras, né? Exatamente. É como às vezes risco, né, no carro. O cara acha que foi risco na garagem. Às vezes, por exemplo, vocês... Tem muito malandro com isso também, né, por exemplo, você, por exemplo, o doutor Rubens, se ele estiver de carro aqui agora, não sei se você está de carro. A Renata Bright, um abraço para a Renata Bright, assessora aqui do Sincom, que encontra nos estúdios 1 da TV Com também, né? Então, a Renata está de carro, o Maninho está de carro, eu estou de carro, né? Aí, por exemplo, eu vou sair daqui agora, não vou ficar olhando o carro. Eu vou sair daqui agora que eu já vou almoçar para trabalhar, né? Então eu não vou ficar namorando o carro. Se fosse um carro zero, talvez eu desse, mas normal. O carro até tá sujo, não tá, vou embora. Aí eu vou para minha clínica, paro na garagem da clínica. Aí depois eu paro no meu prédio e achar que foi riscado no prédio também é inconclusivo. Pode ter sido riscado aqui em frente à Vila Belmiro, né? Ou, né? Então, no dia que você vai no jogo, você tem que parar o carro, ou para no estacionamento, ou para nas imediações, carro na rua, por exemplo, alguém pode passar lá e arriscar. Então, e você não viu na hora, e depois você chegou no prédio, né? Não, o grande coisa aí, filhote, é assim, o condomínio não tem obrigação objetiva de indenizar. Por quê? Porque também você acabou de falar uma coisa que é muito importante. Nós não fazemos isso com nossos veículos. A gente não fica olhando lá se riscou, se não riscou. Lógico, às vezes quando levou uma pancada você vê, mas se for uma coisa pequena você não percebe. O condomínio também não é assim. Eu não vou lá no condomínio, o porteiro não vai me receber e com uma prancheta lá, olha, risco na lateral, como a gente vê em estacionamento. Estacionamento a pessoa vai lá e ela tem obrigação. Principalmente em São Paulo, né? Sim, mas aqui em Santos também. Aí o que acontece? O camarada faz um checklist e fala assim, olha, o senhor viu que tem um riscadinho ali, um esbarrão lá, tal. Ele se assegura de que você sabe. Por quê? Porque aquilo é filmado, óbvio. Lógico. Aí na hora que, se você quiser dar uma vamos dizer assim... Ganhar um dinheirinho do estacionamento. Ganhar dinheirinho. Ele já junta a fita e fala assim, ó, tá aqui, ó. Ele mesmo reconheceu que existia já esse problema, portanto não é daqui. No condomínio não tem nada disso. O porteiro está lá apenas para verificar se você é condômino,
se tem direito a acesso ou não à garagem. É para isso que ele serve. Maninha, a Dona Rosa está fazendo uma pergunta que era a que eu ia fazer para você. Um abraço para a Dona Rosa, né? Também o Dr. Colombo Barbosa. Parabéns, sempre trabalhando, Filete, para a construção de um mundo melhor. Forte abraço a todos na mesa, respeito e admiração. Muito Colombo obrigado. sempre com palavras bacanas, né, para a gente e tal. Obrigado. Bom, então, aí o pensamento da Dona Rosa é o mesmo que o meu. Por exemplo, você chegou no seu prédio, né? Você deixou o seu carro lá, tá? Se tiver alguma avaria, por exemplo, se tiver alguma avaria, não é por uma pequena monta, não dá para saber. Mas vamos supor, as pessoas reclamam na reunião, e eu sou conselheiro do meu prédio, mandar um abraço novamente para a Dona Luísa, para o seu Sebastião, para o Maninho, né? E para os outros síndicos aqui da Baixada Santista e do país, né? Aí, por exemplo, tinha uma senhora do meu condomínio, e não vou falar o nome dela, porque é uma senhora do bem, mas ela sempre reclamava que o guarda estava dormindo. Mas ela que levava doce para o guarda, ela que fica lá, mas na reunião ela sempre falava que o guarda estava dormindo. Falei, olha, eu não sei se existe guarda que não dorme. Talvez o Maninho com 22 anos de experiência, o Rubens Moscatelli com... A família mexe com essa área imobiliária há muitos anos, talvez ele possa me dizer, né? Então, toda a reunião ela falava isso. Eu falei, eu não aguento mais. Existe um dispositivo que custa 1.000 cruzeiros, eu falei brincando, mas é R$1.000, que para um prédio não é de grande monta, que ele é obrigado a fazer uma vigilância no prédio de hora em hora, de meia em meia hora tal, né? O famoso cagueta. O famoso cagueta. Ai, mas coitadinho. Aí ela mesma falou pro guarda que eu sugeri isso. Aí o guarda veio falar comigo, educado e tal. Falei, querido, é que ela toda vez fala que você dorme, entre você ser mandado embora e pôr o cagueta, eu falei, cagueta, aí ela ficou com pena. Então ela quer comer o doce, mas está de regime. Então é difícil o negócio, né? Então, esse cagueta, existe esse problema de guarda dormir à noite. O cara, por exemplo, no meu prédio todo mundo chega mais ou menos até meia-noite, né? Então, mas tem um rapaz que ele é mais, assim, ele gosta de chegar de madrugada. Um rapaz novo. Tá na balada. Na balada. Mas ele é um rapaz trabalhador, mas ele chega dia de semana, às vezes 3 horas, 4 horas. Mas normal, de repente tá na casa da namorada, dormiu lá, viu um filme lá, dormiu e no meio da noite acordou e vai dormir mais 4 horas na casa dele. Ninguém tem nada a ver com a vida dele, né? Aí ele chega mais tarde. E ele reclamou que tem pro guarda estar dormindo. Esse cagueta vai dar problema trabalhista, existem muitas reclamações com o guarda que dorme, como é que funciona isso? No meu prédio eu não tenho esse dispositivo, eu tenho câmera na guarita e essa câmera projeta para todos os apartamentos. Quer dizer, quem quiser põe na coisa lá na net canal, lá? No meu caso lá é canal 99. Tá. Então eu peço para o morador, que são pessoas de idade, durante a noite, se você... põe no canal 99, vê se o vigia está acordado. Vai no banheiro lá, demora um pouquinho. Eu tive um problema, há uns anos atrás, com um vigia noturno. Tá. Nós colocamos câmera na guarita, essa câmera pega a guarita e pega outras partes do condomínio. Ele obstruía a câmera. E era no tempo do videocassete ainda. Né? Era um dispositivo bem antigo. Era o videocassete, aí durante o dia a gente ia verificar, a imagem estava toda branca. Mas como branca? Porque o vídeo deve estar com problema. Ele põe algum pano. Exatamente. Nós mudamos essa câmera para o alto. Ela estava baixa, então foi colocado para o alto. Né? E ele pegou uma toalha, a câmera filmou ele. Quando do lado não filmava? Quando do lado não conseguia filmar essa obstrução, não? Quando estava embaixo, ele ia lá muito rápido, ele jogava já a toalha, já cobria. Se não dava tempo de gravar. Ele jogava a toalha, não dava. Agora, quando ele foi fazer a movimentação para o alto... você vê ele colocando essa toalha. Pegou o rosto dele todo. Aí ele foi demitido por justa causa, houve uma ação trabalhista. Dele contra o prédio? Contra o prédio. Qual o resultado? Na audiência... Ele foi representado pelo SICOM. O SICOM mandou o advogado lá? Exatamente. Foi você que foi, Rubens? Não, você não vai. O juiz perguntou... Dessa vez não fui eu, não. Mas você vai em algumas audiências do SICOM? Algumas vou. Tá. O juiz perguntou se existia acordo. O advogado, não. Já começou, já estava em 20 e poucos mil reais, quando o advogado do SICOM, assim mesmo, excelência, o senhor está equivocado. A justa causa do seu fulano não deu por ele dormir.
mas por ele obstruir uma câmara de segurança do condomínio. O juiz perdeu o processo naquela hora, Filete. Por incrível que pareça, tinha filmagem, aí chamou a pessoa, tirava a minha privacidade. Ele alegou que tirava a privacidade dele e também obstruía o resto do condomínio. Tá. Né? Aí entramos num acordo lá, um salário para ele poder liberar o fundo de garantia que ele tinha de alguns anos, né? Não reconheceu a justa causa, pagou um salário mínimo para poder liberar o fundo de garantia dele. Não é questão de colaboração. Lógico. Então você vê o respaldo jurídico que você tem de um sindicato por trás de um síndico. É bom. Certo? São pessoas altamente especializadas no assunto. Só fazem isso o dia inteiro, né? Exatamente. Então, qualquer ação trabalhista ou cível é necessária a presença do SICOM. É muito bom ser eu costumo dizer, eu sou um feliz associado. Moscatelli, essa questão da câmera, obstruir, tudo tal. E essa, porque esse problema do dormir à noite, não me importa, não, eu não gosto, é evidente, né? Tu tá pagando pro cara ficar dormindo, o cara ele trabalha de dia em fazendo outras coisas, né? E tal, ninguém gosta. Mas não me perturba a mim, outro dia ele ligou para mim e falou assim, pô, tu esqueceu uma luz interna do carro acesa. Falei, beleza, estou te mandando a chave pelo social. Tem 2 entradas, eu mandei pelo serviço para ele, a chave. Quando ele falou, não veio, eu falei, não, é que está no serviço. Ou seja, porque tem 2 entradas no meu prédio. Então, se fosse alguém querendo me roubar, o cara está preocupado, entrando pelo social, eu joguei pelo serviço. Falei, não, está no serviço. Aí ele foi lá no serviço, realmente meu carro tinha ficado uma luz acesa, ele foi muito gentil, foi lá e apagou. E eu falei, deixa a chave aí que amanhã eu pego. Ou seja, não dei nenhuma possibilidade de assalto, nenhuma. Tipo assim, se o prédio tivesse sido assaltado, eu não ia ser. Né? Ele ia roubar o carro. Não. Assim, né? Mas o carro tem seguro, né? Claro. Tal, entendeu? Normal. O carro tem seguro, tal, né? Agora, eu olhei lá embaixo também. Eu fui na minha janela e olhei, vi que não tinha ninguém suspeito, tal, antes de jogar a chave para ele, mas eu não desci, entendeu? Só que assim, então o que acontece? Eu entendo que, tipo, alguma coisa e tal. Agora, esse cagueta lá, esse aparelhinho que ele é obrigado a subir no prédio, a olhar as garagens, dar uma olhada, que deveria ser feito. Isso é contra a lei ou vai dar problema lá na frente? Isso pode dar problema. Veja, condomínio, o porteiro, a maneira como as regras para que ele esteja lá são diferentes do vigia ou do vigilante rondante. É completamente diferente. Se tem guarita ao condomínio e abastecido com sistema de câmeras, você não precisa ter o deslocamento. Mas no meu prédio a câmera só fica com 3 pessoas, não sei porque o mecanismo fica com a síndica e mais 2 pessoas. Não, digo assim. Fica com a síndica e os conselheiros. Então, mas eu, como não tenho tempo, eu abdiquei do meu direito, eu passei para outra pessoa. Na reunião uma pessoa reclamou, eu falei, olha, eu não tenho tempo de ver câmera. Então a síndica tem os outros 2 conselheiros. Eu vou abdicar o meu direito de ver a câmera para passar para a senhora para resolver. Passei para uma outra senhora, que ela tem mais tempo, apesar de não ser o conselho, ela vai fazer a minha função. Então eu passei para ela. De fato, né? Eu não tenho tempo de ficar olhando câmera, entendeu? Mas assim, o que eu quero dizer, a câmera, o próprio porteiro, ele tem lá normalmente na guarita, ele tem um monitor onde ele vai ficar verificando justamente a questão da segurança. Ele está lá para isso, né? Para impedir que pessoas não autorizadas adentrem ao condomínio, para fazer a intermediação entre quem quer te visitar ou trazer alguns produtos lá que você adquiriu. O cara comprou uma pizza lá. Exatamente. Né? Então, essa é a função do porteiro. Se eles, por outro lado, se você tem uma guarita onde o porteiro tem que se deslocar por conta do cagueta lá para bater né? É bom que ele não vai ter varizes, né? Porque ele vai levantar de hora em hora, de hora em hora vai ficar, né? Então, mas aí você prejudica a questão de segurança, porque se ele está sozinho na portaria, ele vai deixar desguarnecido. Mesmo se for no mesmo andar, vamos por ele, tiver que até o fundo. Então... Mas é justamente, o sistema de segurança de portaria, ele implica necessariamente na exclusão, no meu ponto de vista. Mas ele já andou. Tu chega lá meia-noite, ele está no celular, no pátio do prédio, conversando. Hoje em dia... Não tem porteiro que, por exemplo, ele anda, ele vai no banheiro, normal. Sim. Ele anda no celular, quando toca o celular, não atende na guarita, ele fica atendendo lá porque o sinal da guarita é muito bom. Isso aí eles andam. Uma coisa que ajuda muito na segurança, no meu modo de ver, doutor, é o sensor de presença. Sim. As garagens estão escuras, os corredores... Acendeu no monitor porteiro. Por isso que o porteiro tem que estar atento. Você deixa tudo escuro e sensor de presença em tudo. Sim. Exatamente. Uma que você economia energia
Lógico. Certo? Durante a noite toda. E na garagem de cima, acendeu a luz, ele já está vendo um movimento de algum morador. Aí ele vai para a câmera ver. Exatamente. Chama a atenção do porteiro. É muito importante. Eu aconselho a todo síndico hoje um modo de economizar energia e outra de segurança também. Ajuda muito, não, doutor? Não, é verdade. Quer dizer que esse cagueta, ele pode falar que é dupla função. Que ele fazia função disso, função de manobrista, que ele ganhava parte, mas fazia a ronda que não é função dele. Vai dar dupla função e vai dar problema para ele. Vai dar problema porque e ainda prejudica o condomínio, não só na financeira, mas na parte de segurança. Se você tem um sistema de portaria, implica necessariamente não deslocamento. Ele está lá por causa disso, né? Por isso que tem guarita. Entendi, tá certo. Quando tem guarita, tem que ter o sistema de verificação de imagens, né? Que é a câmera. Então, tudo isso a gente tem que olhar. Estamos chegando no final do programa, mas eu queria que você falasse assim, em um minuto, como é que é o sistema de reaproveitamento de água do seu prédio? Eu tenho uma captação de água da chuva, eu tinha uma caixa desativada no chão que comporta 10 mil litros de água. Eu só posso utilizar essa água na lavagem de garagem e regar os jardins. É uma água de primeira qualidade, que é uma água natura, e o meu funcionário rega as plantas, são mais verdes. Né? Que não pode usar para a piscina do prédio, para abastecimento, que aí a Sabesp tem um problema do esgoto, né? Exatamente, aí vai cobrar sobre taxa de esgoto, certo? Eu não utilizo essa água em outra área. É somente lavagem de garagens e regar os jardins. Já dá uma boa economia, né? Eu calculo no mínimo de R$1.000 a R$1.500 por mês. Moscatelli, quantos prédios fazem esse reaproveitamento de água, como o Maninho aqui em Santos? Vai 10%, 5%? Quantos que você acha que estão fazendo isso? Não dá para te dizer um percentual, mas tem o caso do Maninho, eu conheço pelo menos uma meia dúzia de condomínios. Então não vai dar nem 1% de Não prédio. Dá nem 1%. Na verdade, tu vê, reaproveitamento de água. Devia ter um desconto, né? Mas o que acontece? Na verdade, para você fazer isso funcionar, você tem que levar o projeto lá na Sabesp, porque quando você vai fazer o descarte dessa água de reuso, você tem que ter um sistema específico, para não dar problema, como o Maninho acabou de mencionar. Mas não pode jogar no esgoto? Não pode jogar não pode jogar, tem que ir na pluvial. Tá, porque eles não querem, senão você vai ter que pagar a taxa de esgoto. Senão você paga mais. Essa é a vantagem para conservar o planeta, mas você vai ter que pagar do mesmo jeito. É pior, né? Que vai acabar pagando uma coisa desproporcionada, né? Principalmente porque não foi a Sabesp, não teve nenhuma influência no tratamento daquela água. Ela só vai cobrar porque você jogou na rede dela. O Max Fivelinha, que é câmera, mandando um abraço para vocês, o Nelson Rodrigues, ecologista, o Emerson Schoube, do Santos Futebol Clube, todos ligados aqui no programa. Queria agradecer ao Maninho pela participação, a Renata Bright por ter vindo aqui no programa também assessorar o Moscatelli, e o Moscatelli também pela participação. Obrigado, Filete, um prazer estar aqui e parabéns a todos nós que somos síndicos, ao Maninho em particular, que a gente já está lá há algum tempo, né? Ele sabe da nossa luta e aprendo muito com ele também, não é só ele que aprende comigo, viu? Realmente, Filete, obrigado pelo convite, é um prazer estar sempre com você, com o Dr. Rubens, e costumo dizer, aprendo muito contigo, doutor. Realmente aprendo muito mesmo. Assim que é a vida, não aprende com o outro. Muito obrigado pelas participações, por ter acompanhado o programa. Boa noite para quem está vendo a reprise às 11 horas. Boa madrugada, boa manhã para quem está vendo a reprise à meia-noite e meia. Fique com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.